Entendeu? E aí depois o Palestra ganha o 4º campeonato da década, que é o título paulista de 36, que foi que aí tinha, o Palestra também já tinha mudado alguns jogadores. Não era mais o Nascimento, o goleiro. Mas 34 já não era o Nascimento, era o Aimoré Moreira. Em 36, se eu não me engano, se não falhar a memória agora, o goleiro era o Gijo. Mas você tinha o Carneira, você tinha o Junqueira ainda jogando, mas você tinha aí já outros atletas, você tinha o Rolando, você tinha o Del Nero, pai do Del Nero, da Federação Paulista, da CBF, era o pai dele. Ele era chamado de Cavalo Puro Sangue, o apelido dele era esse, Cavalo Puro Sangue. E você tinha também um dos maiores craques do futebol brasileiro, que era o Luizinho Mesquita. O Luizinho Mesquita, ele surgiu no São Paulo de 1930. Ele não era nem do Paulistano, nem da Atlética Palmeiras. Depois que o departamento de futebol do São Paulo foi criado, fizeram lá peneiras para buscar jogadores para completar, né? Surgiu o Luizinho Mesquita numa dessas. Que esse Luizinho Mesquita, apesar do sobrenome, eu fui ler sobre ele outro dia, né? Eu achava que ele tinha a ver com a família Mesquita do Estadão. Eu falei, pô, no São Paulo, que veio do Paulistano, aquela coisa aristocrática, deve ser o bom de bola da família do Estadão. Não é, ele era carioca. Então ele não era da família do Estadão. A não ser que tivesse um lado da família morando lá, mas no que eu li não apareceu. E ele era um craque, mas muito craque. Não era pouco craque, não. E aí o que aconteceu? Quando o São Paulo, de 30, fechou as portas em 34, porque houve uma fusão com o Tietê, depois foi refundado em 35, em 34 ele tinha várias pessoas dentro do São Paulo que eram contra a fusão com o Tietê. Porque o Tietê falou assim pro São Paulo, ó, vocês estão com problema de dívida? Porque o São Paulo comprou um palacete no centro da cidade para ser a sua sede. Chamava Palacete do Trocadeiro. Eu vi fotos desse lugar já. Era espetacular. E o preço também era espetacular. E eles não conseguiram pagar. Só que o palacete pertencia à prefeitura. E aí a prefeitura consegue fazer as coisas na justiça andarem mais rápido, né? E aí a prefeitura disse para a diretoria do São Paulo, se vocês não pagarem a dívida como instituição São Paulo, não tem problema, nós vamos tomar o patrimônio pessoal dos dirigentes. Então se os caras correram, falou, opa, aí, aí a hora que eles viram que o chicote ia cantar, apareceu uma possibilidade de fusão aí com o Tietê. E aí eles fundiram com o Tietê, só que o clube de regatas Tietê disse, a gente paga as dívidas de vocês e assume o patrimônio. Só que nós somos clubes de regata, não somos clubes de futebol. Nós, para recuperar o dinheiro que nós estamos gastando com vocês, nós vamos vender o time inteiro e vamos encerrar o futebol. Porra. Foi o que eles fizeram. Só que tinha uma galera dentro de São Paulo que quando chegou essa informação, os caras ficaram revoltados. Por isso que teve sempre muita mágoa essa história entre um São Paulo e outro lá. E aí acabou sendo aprovado que a prefeitura ia tomar sítio, ia tomar casa, apartamento, ia tomar tudo deles. Aprovaram a toque de caixa o negócio. E o Luizinho Mesquita foi um que falou, ó, se vocês não tentarem lutar pela permanência do clube, eu vou para um dos dois maiores rivais de vocês. Eu vou jogar em um dos dois maiores rivais, ou no Corinthians ou no Palestra. O que fizer a melhor proposta eu vou jogar neles. A melhor proposta foi a do Palestra e ele veio pro Palestra. Mesmo com gente falando que iam refundar o clube depois. Ele ficou tão pé da vida que ele falou, ou eu vou pro um ou eu vou pro outro. Cara, e aí nessa época tinha um lance, né, de eu sou daqui, né? Não... tinha, muito mais do que hoje em dia. Porque mesmo isso rolava quando não era profissional, mas depois que ficou profissional, ainda tinha esse lance do jogador... Sim, criava raiz no clube. E ele falou, se vocês toparem esse acordo que vai acabar com o time, eu vou jogar em um dos dois grandes rivais. Então, que ano foi isso? Isso foi no começo de 35. 35. Aí ele veio pro Palestra. Os caras acabaram várias vezes. Aí ele veio pro Palestra. E ele participa desse título de 36. Ele joga 5 anos no Palestra. Ele ganha o Campeonato Paulista de 36 e o Campeonato de 40. E uma das coisas que eu nunca mais vou me esquecer, eu conheci o Oberdan, né? Ano que vem o Oberdan vai fazer 10 anos que o Oberdan Catani morreu. Eu
conheci também. E eu sou sócio do clube há muitos anos. Cara. E aí, o Palmeiras, eu não sei, depois da pandemia, como é que ficou, mas antes da pandemia, o Palmeiras tinha o jantar dos veteranos. Teve uma vez que foi churrascada, que foi durante o dia. Mas tinha sempre o jantar dos veteranos. Que o Palmeiras fazia uma noite ali, com comida boa, bebida boa, uma festa bastante bacana, em homenagem aos jogadores antigos. Não só do futebol, mas de todos os esportes. Teve uma vez Isso é muito legal, cara. É uma coisa que eu acho que deveria continuar, se não tenha... Não, depois da pandemia eu não sei como é que ficou. Mas eu lembro que até 2019 tinha, entendeu? Eu acho que teve em 2021 e 2022 não teve, cara. Eu acho que não porque teve. Isso é muito legal. 2020 não tinha como. Lembrar os heróis que passaram pelo clube. Eu acho que até 2021 não teve. Ano passado eu não me lembro, mas 2021 não teve. Porque a questão do Covid, né? Você tem o problema que pessoa de idade era mais... né, podia... ficar mais vulnerável. Mais vulnerável, exatamente. Então o Palmeiras ele sempre fez o jantar dos veteranos. E eu vi uns 7 ou 8 jantares dos veteranos aqui. Era uma festa maravilhosa. E uma das vezes que eu vim, eu fiquei um pouco na mesa do Oberdan Catani e conversando com ele, né? E a gente perguntava como que era o futebol do passado, como é que tá. E ele falava que tinha muito jogador de hoje em dia que se fosse querer jogar naquela época, não jogaria. Com aquela bola que pesava 5 quilos. Se chovia, então... Aí... Exatamente, gramado ruim. Hoje os caras jogam num tapete, entendeu? E quando não é sintético, com bola de primeiríssimo nível. O material esportivo. Tudo, A camisa dos caras pesava 3 quilos. E ele falava, então quem era muito craque naquela época, hoje ia deitar e rolar. Ele falava isso. E ele falava que um dos maiores craques que ele jogou a favor e contra foi o Luizinho Mesquita. Porque ele jogou a favor e contra. Por quê? Porque depois em 42, já tinha... O São Paulo havia sido refundado em 35, né? Aí algumas pessoas dessa primeira fase do São Paulo, 1930, voltaram para o São Paulo novo. E eles começaram a falar pro Luizinho Mesquita voltar para lá, voltar para lá, voltar para lá, e passa, né, o canto da sereia na orelha. Até que ele acaba topando. E aí ele sai do Palestra em 41. Em 42 ele volta. Ele participa do jogo. Palmeiras 3, São Paulo 1. Na final de 42. Então peraí. Ele participa. Eu agradeço os seus serviços prestados, mas eu vou ter que mandar um sonoro chupa. Se você ficasse aqui... Tá vendo? Se eu for voltar pro lugar errado. Ele tava no jogo da mudança de nome. Ele tava. E ele chegou a fazer gol em cima do São Paulo quando jogava aqui. Porque o Campeonato Paulista de 1940, o Palmeiras é campeão em cima do São Paulo. 4-1 no Pacaembu. Primeiro... 40? Ele ganhou 36 e ganhou 40. Tá? 40 foi o Palmeiras é o primeiro campeão da história do Pacaembu. O Pacaembu inaugurou em 40. Os maiores vencedores no Pacaembu? De título eu acho que é o maior. Né? De campeonato é o maior. O time que mais jogou lá na história toda, se for somar, foi o Corinthians. Porque teve Porque o Corinthians ficou... A Fazendinha, acho que desde os anos 50 ou 60, que já não tinha mais jogo profissional lá. Isso é normal. E aí eles tiveram que ir pro Pacaembu. Eles invadiram lá, na verdade, e foram jogando. Mas aí, agora, ganhar campeonato, mesmo dentro do Pacaembu, o maior campeão é o Palmeiras. Tá. Em 1940 a gente ganha o 4-1 e o Luizinho Mesquita faz gol no jogo. E eu joguei contra o São Paulo. Só que aí em 41, esse canto da sereia acabou fazendo barulho no vídeo dele e ele volta pro Novo São Paulo. Ele volta pro Novo São Paulo, é a expressão que eu usei. Né? Ele volta pro Novo. Ele volta pro Novo. Ele volta pro Novo. Você viu, Tricas? Depois dá uma olhada aí. Ele volta pro Novo. E aí ele tá no jogo de 42, ele participa daquele jogo de 42. Se ferrou, cara. Ele participa. Veio pro lugar certo que saiu.